Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Hoje estaremos falando sobre um assunto. É um assunto que gera muita polêmica e divergência entre várias religiões, inclusive entre os cristãos. Antes que você me chame de herege, eu quero deixar bem claro que não se trata de opinião pessoal, mas de mostrar que existem outros livros que não entraram no cânon bíblico, que trazem detalhes históricos sobre alguns assuntos bíblicos, mas para que você entenda, assista o vídeo até o final, pois eu vou mostrar os dois lados da moeda. Baseado em Gênesis capítulo 11, versículo 7, existe uma trindade? Acompanhe comigo o que diz esse versículo. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo e não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos ali e confundamos a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. A teologia cristã tem por costume ensinar que é a Trindade falando em Gênesis 11, 7, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando eles descem à terra para confundir a linguagem dos homens, para que eles não continuassem a construção da Torre de Babel. Mas afinal de contas, o que os livros históricos dizem a respeito desse texto? Existe mesmo uma trindade em Gênesis 11, 7? Se nos basearmos somente nesse versículo, não temos como afirmar que se trata de trindade, pois seria apenas conjecturas sem comprovação exata para isso. O que se sabe com certeza é que a doutrina da Trindade ela não se desenvolveu no contexto original hebraico-judaico das Escrituras. O povo israelita, portanto judeu, que recebeu as Escrituras, de acordo com Romanos 9,4 e também de acordo com os ensinamentos de Deuteronômio 6,4, sempre se soube que Deus é Echad, um só. A doutrina da Trindade desenvolveu-se e foi elaborada pelos pais da igreja, ou seja, por homens que viveram a partir do segundo século da era cristã e que deram origem à igreja e ao cristianismo que hoje conhecemos. Por isso, do ponto de vista histórico, um dos primeiros a utilizar no ocidente cristão o termo trindade para poder expressar a ideia de que a unidade divina existiria em três pessoas distintas foi Tertuliano. A partir daí, ou seja, 100 anos depois da era apostólica, é que se tem interpretado que Deus é uma trindade. E que esta é uma fala que está em Gênesis 11:7. Vinde e desçamos ali e confundamos a sua linguagem. Então temos como base para defender tal ideia meramente a especulação humana e as interpretações subjetivas de teólogos cristãos. Mas o que dizem as literaturas judaicas a respeito desse assunto? Como já falei em programas anteriores, as literaturas judaicas possuem outras obras com muitos relatos históricos que complementam o conhecimento das Sagradas Escrituras, às vezes distorcem. Num desses livros considerados apócrifos, o livro de Jubileus, ele possui vários relatos históricos a respeito da criação humana até o tempo dos patriarcas. Segundo esse livro, o Senhor disse: desçamos ali e confundamos a sua linguagem, foi para os 70 anjos que o acompanhavam. O livro do Justo menciona duas vezes na Bíblia Sagrada, em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. Ele também explica que Deus estava falando em Gênesis 11:7. Esse livro menciona no capítulo 9:32 a fala de Deus dizendo assim: e disse Deus aos seus 70 anjos que estavam diante dele, e para aqueles que o rodeavam, para descer e confundir a sua língua, para que os homens não compreendam o que os outros dizem. Ou seja, se nos basearmos somente nesses versículos, fica claro que Deus estava falando com os seus anjos. Mas, antes que você tire conclusões precipitadas, baseadas em livros históricos e apócrifos, precisamos conhecer o que os outros livros da Bíblia falam a respeito desse assunto. Você quer saber mais a respeito desse assunto? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal.
Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Antes de prosseguirmos, eu quero te convidar a deixar aquele seu like esperto e a se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de clicar no sininho, ok? Em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. No versículo 14 ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você observou, o versículo diz: ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, o versículo mostra Deus se manifestando em duas formas diferentes. No livro de Título, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Se lermos o contexto, a partir do versículo 11, ele diz que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, nos ensinando a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Dando a entender que Deus e Jesus Cristo são a mesma pessoa, portanto, um só Deus, que se manifestam de formas diferentes. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Dando a entender mais uma vez que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Ou seja, eles não são dois deuses, mas são um só Deus que se manifestam de formas diferentes. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz assim: há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O livro de Mateus 28, 19, ele diz assim: façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você prestou bastante atenção, o livro de Efésios diz que só existe um batismo. Mas o próprio Jesus disse em Mateus 28, 19, façam discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixando bem claro que só existe um Deus que se manifesta em três formas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Com isso concluímos que a doutrina cristã da Trindade, ela define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóteses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. As três pessoas são distintas, mas são uma substância, essência ou natureza. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.